ideia surgiu assim, primeiro porque eu sempre reparo quantas mulheres tem em tudo. Eu também percebi, né, muita coisa. Qual é o papel da mulher no meio dos tuneleiros, o que acontece, o que não acontece, o que a gente tem que fazer para chegar em algum lugar, né, os desafios, etc. E eu aprendi muito, principalmente trabalhando fora e comparando, né, como que é no Brasil, como que foi no Canadá, como foi na Alemanha, como é em outros países. Estava a questão do webinar, eu falei, já faz tempo que eu falei para eles, né? Eu falei, eu acho que em março, porque março, dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres, e eu acho que em março a gente vai fazer o webinar só com mulheres. Eu falei, eu quero fazer então uma mesa redonda com mulheres. Então eu queria que tivesse o mais amplo possível, que não fosse só a área de geotecnia, escavação de túnel, mas que tivesse também outras áreas e de idades distintas. O mais importante é por quê? Por que eu me preocupo? Né? O que eu percebi? Eu percebi que por eu ser mulher, eu sempre começo abaixo de todos os outros homens. Então, eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um colega que era meu colega de doutorado, ele foi me apresentar para um dos chefes de uma empresa, que era especialista em argila. Foi me apresentar. O que eu senti que para aquele homem, eu era uma menina bonitinha, que o subordinado dele, empregado dele, queria contar pontos, então ele estava me apresentando para ele só por isso. Ele não me tratou assim super legal no começo. Ele estava assim meio ignorando. Aí eu comecei a falar só porque eu sabia que ele era especialista em argilas e meu doutorado. E eu comecei a entrar muito profundamente na parte técnica da interação da TBM com a argila e tal. E eu via como mudou. O jeito que ele me tratava, ele mudou completamente. Porque ele percebeu, ela não é só uma mulher. Hoje em dia, eu sei que eu não preciso mais me provar, porque todo mundo do meio internacional sabe quem eu sou. Porque eu apresento muita coisa. Eu terminei o doutorado, eu escrevo muito. Então, nesse momento, eu passei de patamar, que foi justamente um comentário que um colega meu falou para mim. Ele é bem conhecido no meio e ele falou assim, eu gosto de contratar mulheres porque as mulheres começam embaixo. Mas quando elas conseguem provar, elas fazem isso muito rápido. Só que você, para provar, eu tive que fazer doutorado, meu inglês é fluente, tem alemão, eu fiz doutorado com 2 professores famosos, eu trabalhei na Herrenknecht, eu publico pra caramba, escrevi capítulo de livro. Então, assim, eu fiz muita coisa. Mas se você é um profissional normal, que digamos que é a maioria dos tuneleiros, que não são que nem loucos, que fica publicando que nem louco, você não vai chegar. Você não consegue como mulher. Você não tem a mesma oportunidade como mulher do que como homem. Então é isso, você tem que batalhar muito mais do que um homem para entrar nesse meio. Assim, eu tenho certeza que muita coisa que aconteceu ao longo da minha carreira aconteceu porque eu era mulher. Não seria o mesmo se eu fosse homem, né? Aconteceu muita coisa que era porque eu era do Brasil, muita coisa que eu era geóloga. Então, eu tinha 3 itens ali que era negativo, né? Então, eu tive que batalhar muito mais para chegar onde eu cheguei. E o que eu quero é que quem se apaixone, as mulheres que se apaixonem por túneis, né? Eu tenho uma pupila agora, né? Eu estou fazendo pós-doutorado, a gente tem uma equipe agora, nós somos 4, 3 meninos e uma menina. Então, eu vou tomar ela pela mão, porque eu quero que ela saiba como que é esse meio, para ela não desistir, né? Para ela não desistir porque tem que ser forte. A mulher, para sobreviver hoje em dia, tem que ser forte nesse meio. Qual é o meu intuito dessa mesa redonda? É trazer consciência, tanto para as mulheres que estão entrando agora, o que acontece, o que temos que lutar,
E o que pode mudar, e principalmente essa mesa redonda, eu gostaria que tivesse mais homens assistindo do que mulheres. É o meu intuito. Para trazer atenção para os homens, porque talvez eles não percebam isso, né? Eles não percebam que isso acontece. Então, assim, a próxima vez que alguém for comprar de uma mulher, pensar, será que eu estou tratando ela de diferente forma, né? E é muito louco, porque quando eu era cliente, quando eu estava no metrô de São Paulo, eu analisava desenhos, né? E eu tinha vários projetistas fazendo desenhos. Todos os desenhos feitos por mulheres eram aprovados na primeira, segunda revisão. Por homem, quarta, quinta revisão. Porque a mulher era detalhista. Né? Então, a mulher tem qualidades que é típico das mulheres, nesse negócio de detalhe, de escutar, a forma dela lidar com os demais, né? Então, nós temos qualidades que são vantajosas para o meio, né? Isso deveria ser mais considerado.